E vamos aí para a telinha para mais uma questão. Escolha entre as substâncias abaixo aquela que tem as seguintes propriedades. Não conduz a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares. Mandando um grande abraço aí para Memé. Vamos ter aí muitos carnavais, né? Estamos aí em cima, né? Estamos aqui na nossa aula, mas o pessoal já está indo lá também, o pessoal que está aí com vestibular já está curtindo aí desse sábado, né? Hoje aqui, esse grande, muitos carnavais, e deve estar lá fazendo a festa. Eu prometi que saindo daqui ia dar um pulinho lá, né? Mas vocês vestibulando não, vão ter muitos carnavais para curtir. Vamos prestar atenção aqui às aulas, que primeiro o nosso trabalho, a nossa obrigação, né? Divertimento não deixa de ter nunca, mas vestibular da Federal aí é só uma vez no ano, então vamos valorizar e vamos aproveitar essa oportunidade, ok? Então ele diz, ó, escolha entre as substâncias abaixo aquela que tem as seguintes propriedades. Não conduz a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares. Então aqui ele deu NaCl, Na, HCl, Cl2 e H2. Então, ó, ele diz, escolha entre as substâncias abaixo aquelas que têm as seguintes propriedades. Não conduz a corrente elétrica no estado sólido. Ora, o sódio a gente sabe que ele é lá da família 1A, então ele tem um elétron na última camada, então esse elétron está bastante solto, né? Um metal, tá certo? Então ele conduz no estado sólido sim. O HCl, o Cl2 e o hidrogênio, aqui a gente sabe que nas condições ambientais, na nossa temperatura, né, eles não estão no estado sólido, tá certo? Eles não se apresentam no estado sólido, ok? Beleza? São líquidos, são gases, então nós teríamos aqui, até por coerência da questão, o NaCl. Aqui eu tenho o quê? Ó? Um sal, e a gente sabe que o sal ele não conduz a corrente no estado sólido. Por quê? Porque para conduzir a corrente é necessário que tenha partículas positivas e negativas. Aqui eu tenho Na+, com Cl-, eles se atraem, então eles estão neutros. Agora, na hora que eu coloco, então, no estado sólido, um sal ele não conduz eletricidade, não conduz a corrente elétrica, ele está junto. Agora, na hora que eu coloco em água, em solução, há uma dissociação, eu separo o Na+ do Cl-, e essas cargas ficam soltas, então elas vão se movimentar, e esses movimentos ordenados dessas cargas vão produzir a corrente elétrica, tá certo? E ele diz que é solúvel em solventes polares. Nós aprendemos que semelhantes dissolvem semelhante, então todo sal, né, não é uma molécula, aqui a gente fala em molécula, mas não é, fala por força de expressão, porque aqui é ligações iônicas. Então, quando eu tenho pelo menos uma ligação iônica, deixa de ser uma molécula, é só um composto químico. E aqui, ó, vai ser Na+, Cl-, né? Todas as ligações são iônicas, então aqui não é uma molécula. Agora, nós sabemos que ele é polar, porque é Na+, Cl-, então dissolve em solvente polar como a água. Por isso, quando eu coloco o sal de cozinha dentro d'água, o NaCl dentro d'água, ele se dissocia e fica Na+ e Cl-, e aí ele conduz a corrente elétrica. Então, lembre-se, o sal ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, por exemplo, o NaCl, mas em solução, colocando ele em água, separa e ele passa a conduzir, porque ele fica com cargas mais e menos, cátions e ânion. E ele é solúvel em solventes polares, porque semelhante dissolvem semelhante. Então, letra A, ok? E mais uma questão, ele diz, o ácido fluorídrico pode ser obtido a partir do mineral fluorolapatita, né? De acordo com a equação, tá certo? Aí deu aqui a equação, ó. O ácido fluorídrico obtido aqui, né, desse mineral, tá certo? Com ácido sulfúrico. Aí ele diz, assinar a afirmativa correta. Essa equação representa uma simples troca. Nós vimos que não, né? Ó, o cálcio vai para o lugar aqui do hidrogênio, ó, tomando o lugar H2SO4, ficou CaSO4, né? E o hidrogênio vem para o lugar do cálcio, ó, ficando H com F. Então é de dupla troca, tá certo? Aí nós temos aqui as outras opções. Essa reação representa uma reação de oxidação. Você vai ver que não muda. Ó, aqui o Ca é mais 2, o Flu é menos 1, 7A, ele continua sendo menos 1, H mais 1. Né? Então não vai ter mudança no NOx, tá certo? Então não é uma reação de oxirredução. Um dos reagentes é o ácido sulfuroso, não é o ácido sulfuroso. H2SO4, SO4 é ácido sulfúrico. Sempre que tem SO4 é sulfúrico, o NOx do enxofre é mais 6, tá? Então
Não é. O produto obtido corresponde a uma mistura heterogênea. Correto, ó. Letra D, o produto obtido corresponde a uma mistura heterogênea. Você diz, por que, professor Luiz Carlos? Porque aqui o produto, ó, eu tenho ó, gasoso e aqui eu tenho sólido. Então eu vou ver uma substância no estado gasoso, outra no estado sólido. Então eu vou ver aqui mais, né, de uma ente, né? Eu vou ver aqui formando uma mistura heterogênea, eu vou ver um gás e vou ver um sólido. Então, se eu vejo partes diferentes, significa que é heterogêneo e não homogêneo. Se fosse gasoso e gasoso, seria homogêneo, porque gasoso com gasoso, toda mistura gasosa ela é homogênea. Aqui eu tenho um sólido e tenho um gasoso, eu vou ver partes diferentes, então eu tenho uma mistura heterogênea. É como água e um pouquinho de sal na água. Eu não vejo sal dentro da água, então eu tenho uma mistura homogênea, mas muito sal dentro da água, eu vejo o corpo de chão, de fundo, eu vejo o chão lá, o sal lá no fundo e vejo a água. Então eu vejo dois aspectos, duas fases. Então eu tenho uma mistura heterogênea, como aqui, ó. Eu vou ter um gás e um sólido, vou ter no produto duas fases diferentes, então mistura heterogênea, correto, letra D. Ok, vestibulando? Como tem aí. Beleza? Ó, é um gás e um sólido, então mistura heterogênea. Ok? Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Nós vamos encerrando nossa aula.